Opa, aqui é o Vânio, tudo bem? Você sabe que um dia por semana eu tiro para responder os comentários que as pessoas deixam para mim aqui nesse canal. Por isso, não esqueça sempre de deixar o seu comentário aqui. E uma coisa interessante acontece. Tem algumas pessoas que me criticam ali, justamente porque eu ensino sobre comunicação, sobre falar melhor, sobre ter um vocabulário mais interessante, mais sofisticado. E algumas pessoas ali me criticam, dizendo que eu tenho alguns vícios de linguagem, que o meu vocabulário não é tão bom assim. E aí eu me questionei a seguinte pergunta, que talvez você já se perguntou também. É possível falar 100% certo no português? E aí, você já tem algumas pessoas aquele amigo seu que vive te criticando porque você não fala algumas palavras como deveria falar? Pois é, esse aqui é um vídeo para você se esclarecer sobre isso e depois para você enviar para esse seu amigo. Vamos lá, até o final desse vídeo eu vou te falar a minha opinião, se é possível ou não falar 100% certo. Esse aqui ele é um vídeo polêmico, mas vamos embora, não vamos deixar isso nos abalar. E antes de mais nada eu preciso compartilhar com você um conceito que é a norma padrão ou a norma culta, como alguns chamam. O que é a norma padrão ou a norma culta? É o padrão linguístico utilizado pelas classes mais cultas, mais escolarizadas de uma determinada região. Ou seja, na teoria, a norma padrão seria o vocabulário, o português utilizado pelas pessoas com maior conhecimento intelectual. Perfeito? É lógico, e aí você vai me perguntar, Vânio, é boa ou não é a norma culta? É muito importante a norma culta. Por quê? Porque ela é a nossa referência. O que é isso? Imagine se eu te pedisse para cortar um barbante grande em 100 partes iguais. E aí você corta a primeira parte do barbante e você usa essa primeira parte do barbante para medir a segunda, para cortar a segunda. Você usa a segunda para cortar a terceira, você usa a terceira para cortar a quarta. E assim você vai. Quando você chegar no 100º barbante, provavelmente ele vai estar com um tamanho bem diferente do primeiro. Por quê? Porque você não tem referência, você usou um para cortar o outro. Agora imagine outra situação. Você corta o primeiro barbante e usa este primeiro barbante como o padrão para todos eles. Use o primeiro para cortar o segundo, o primeiro para cortar o terceiro, o primeiro para cortar o quarto e assim por diante. Você vai chegar no 100º barbante com um tamanho muito próximo ao padrão. Por quê? Porque você tem uma referência. A norma culta aqui no Brasil, ela nos dá referência. Então é lógico que nem todos se comunicam dessa forma, ainda porque o Brasil é um país gigante, né, e tem várias regiões que têm dialetos distintos. Então, você precisa ou não falar na norma culta? Depende e a gente já vai entender o porquê disso. Deixamos a norma culta aqui, ficou claro para você o que ela é? Agora eu quero falar de uma coisa também importante, chamada preconceito linguístico. Esse justamente é o caso que acontece com algumas pessoas que me criticam. É um preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? É o comportamento que algumas pessoas têm de achar que a maneira correta de se comunicar é a maneira que ele usa ou que ele valoriza. Se o indivíduo valoriza a norma culta, a forma correta de se comunicar, na visão dele, é a norma culta. Se esse indivíduo tem um linguajar mais simples, com mais gírias, e ele vê alguém se comunicando de forma muito formal, ele vai ter a impressão que essa pessoa talvez seja arrogante, talvez seja exibida, né? Por quê? Porque talvez nele, na visão dele, a forma correta de falar é de uma maneira mais simples. Mas isso é um baita de um preconceito. E, lógico, é péssimo o preconceito linguístico, porque ele exclui qualquer chance de você ter respeito pela forma como a outra pessoa fala. Então, o nordestino tem o jeito dele de falar, o gaúcho tem o jeito dele de falar, o carioca tem o jeito dele de falar, o paraense tem o jeito dele de falar. O que é certo e o que é errado? Não existe certo e errado, existe certo para eles. Ah, Vânio, o certo é o que está no dicionário. Não é bem assim. O dicionário se adapta como as pessoas da região
conversam. Então vai depender de como as pessoas falam que o dicionário no ano que vem ou no seguinte vai incluir novas palavras e vai tirar algumas. Então é o dicionário que se adapta às pessoas e não o contrário. Beleza? Preconceito linguístico ficou claro. Norma culta ficou claro. Então é possível falar 100% certo? Sim. Porém, depende. Depende do seu ouvinte. Exatamente. Se você vai conversar com uma pessoa mais culta, é lógico, você pode ter um vocabulário que se aproxima mais da norma culta. Se a pessoa for mais simples, o inverso. Olha, eu tenho amigos que são skatistas e não há nada de errado nisso, mas eles têm um vocabulário mais carregado de gírias. Você está vendo os skates lá, eu amo andar de skate. Então quando eu converso com os meus amigos, é um vocabulário mais simples, eu falo gíria assim, e aí mano, como é que tá? Tipo assim. Por quê? Porque é o vocabulário que eles utilizam. Desta forma, eu estou falando 100% certo com eles. Em outra situação, eu palestro para empresários. Lógico que o vocabulário é outro, a comunicação é outra. Neste caso, eu me aproximo muito mais da norma culta. Então, se tem alguma coisa que você precisa começar a desenvolver, é essa habilidade, esse conhecimento. Porque quando você tem um vocabulário rico e um conhecimento mais elevado, você começa a adaptar a sua comunicação. Adaptar ao meio. Porque quem diz se você fala certo ou não fala certo é a pessoa com quem você está conversando. Ok? Esse não foi um vídeo que eu compartilhei uma técnica com você, mas é algo que eu acho que pode somar na sua vida. Se você gostou desse vídeo aí, ó, não esqueça, dá um curtir pra mim. Aí eu sei que valeu a pena pra você. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu, aquele que vive te criticando. Compartilhe para ele ter esse conhecimento também. Inscreva-se nesse canal e olha, te passei esse conhecimento. Agora pegou? Vai e aplica, tá bom? Porque o que entra na sua mente define o que sai pela sua boca. Um forte abraço.